Continuando então com os nossos vídeos a respeito da simulação híbrida, nessa parte 2 dos vídeos estamos visualizando a respeito da modelagem e simulação a eventos discretos. Acontece um evento e a partir deste evento desenrola-se as entidades e os recursos para executar determinado conjunto de atividades. Neste nosso modelo vamos trabalhar com um exemplo de agência bancária. Ele é bastante utilizado e possui um modelo deste, um tutorial, dentro do próprio NLogic, para a gente estar trabalhando em cima. Assim como vários outros professores, também executam modelos semelhantes em suas aulas ou videoaulas. Este modelo de agência bancária ele vai ter alguns blocos distintos, para a gente ir desenvolvendo os demais elementos da modelagem de processos. Basicamente, chegarão clientes na nossa agência bancária e esses clientes tomarão uma decisão. E pela primeira vez iremos utilizar este losango de tomada de decisão. Ou eles vão para a fila do caixa eletrônico ou vão para o serviço de atendimento com o gerente. Após ambos os processos, saem do nosso sistema. Vamos inserir gráficos de controle. Pela primeira vez também vamos inserir variáveis de controle, nossos dados de output, além da animação 2D e 3D que já estamos trabalhando ao longo dos modelos. Com isso, então, temos um modelo de agência bancária, nosso objetivo, modelar e simular essa agência, com a inserção de filas e características de filas, assim como a área de atendimento aos clientes, com a decisão de ir para o caixa eletrônico ou ir para a gerência, além da animação 2D e 3D já conhecidas. Vamos então abrir o NLogic para começar este nosso modelo em simulação a eventos discretos. Abrindo então o NLogic, caso tenha algum projeto aberto é só fechá-lo, não tem problema nenhum, ou até dá para trabalhar com mais de um aberto. Depende da capacidade de seu notebook e sua máquina computacional. No caso aqui não há nenhum outro projeto em aberto, vamos criar este novo projeto. Clicando em Model, New Model, vamos criar aqui a nossa agência bancária. Vou chamar de agência Bank. E o nosso tempo será em minutos. Lembrando, este é o tempo da simulação. Os processos produtivos nós podemos alterar um a um ao longo da nossa simulação, ao longo da modelagem dela. Pedindo para finalizar, ele já cria automaticamente a aba do Main, que é a aba do layout principal, e voltando aqui em Project, já temos os modelos de simulação e de otimização, que ainda não utilizamos essas vertentes, apenas simulação para colocar o tempo de processo. Mas voltando aqui no Palette, vamos iniciar a construção do nosso modelo. Vamos iniciar pelo caixa eletrônico, pelo atendente automático. Basicamente, esse atendente chega ao cliente na fila, ele executa o seu processo no caixa eletrônico e sai da fila. Poderia muito bem ser o mesmo sistema que já vimos anteriormente. Vou apenas aproximar um pouco mais para ficar melhor de visualizar. Poderíamos executar conforme os outros exemplos já executados aqui nas videoaulas. Inserimos um source de entrada, poderia ser um service, que ele estaria no caixa eletrônico, e depois o sync de saída. Seria o processo tradicional, entrada, processo, saída, modelo básico de qualquer tipo de processo produtivo. Porém, neste caso, vamos fazer um pouquinho diferente. Em vez de colocar o service já está agrupado a fila com o tempo de operação, eu vou apagá-lo, del, apenas apagar o item, e vou desfazer essa união que ficou. E vou inserir separadamente o bloco de ação fila, will, e após o bloco de ação fila, um bloco delay, que é o bloco de tempo. E tentar inserir aqui todos no mesmo fluxo. Então temos aqui agora um processo produtivo, novamente entrada, processo, saída, porém o nosso processo foi dividido em dois blocos, uma fila e um tempo de trabalho, um tempo de espera, um tempo de atendimento no caixa. Esse então vai ser o nosso fluxo para o caixa eletrônico.
Começando pela entrada mesmo, pelo source, vamos alterar o nome dela. Vou colocar como chegada, apenas para ficar em português. Chegada cliente, só chegada, o nome que desejarem. Esta chegada, até agora utilizamos um formato de intervalo de tempo. Porém, agora eu vou utilizar o formato rate, que é o formato de taxa. Pela primeira vez vamos usar este formato. Este rate é uma taxa de chegadas por um período de tempo. De tanto em tanto tempo chega uma peça, de tanto em tanto tempo, no nosso caso, chega um cliente. E neste nosso caso será de 0,3 minutos as chegadas dos nossos clientes. Cuidado com o ponto em vez da vírgula. Em português, na língua portuguesa, é 0,3. Porém, o AnyLogic, como a maior parte dos softwares de programação, utilizam o formato padrão da língua inglesa, que é ponto, para separar os decimais. Com isso, então, teremos uma chegada com uma taxa, um rate, de 0,3 por minuto. Chega um cliente a cada 0,3 minutos. Depois disso, vamos para o queue, que é a nossa fila. Vou trocar o nome dele para em português, fila, lembrando que este nome, por ser um objeto, dentro da lógica de programação orientada a objetos, não pode ter espaço e sugere-se não ter acento, cedilha, nem nenhum outro caractere específico. Vamos alterar a capacidade dessa fila. Caso eu clique aqui em máxima capacidade, vai desaparecer este campo de 100 e vai ficar com uma capacidade infinita esta fila. Mas não é o que eu desejo. O que a gente deseja aqui é uma capacidade limitada. Vão caber, por exemplo, 15 clientes na fila do caixa eletrônico. O 16º chega e não tem lugar para ele. Ele vai embora da agência bancária. Só para padronizar aqui e a gente entender como que essa fila vai funcionar ao longo do percurso da simulação. Já o delay é o nosso tempo de processo, que eu vou chamá-lo aqui de caixa eletrônico em si. Caixa eletrônico, algo que signifique nosso caixa eletrônico, só para não ficar muito grande. Este caixa eletrônico vai trabalhar por um tempo determinado. E aqui a gente vai utilizar também uma triangular. Em vez de só alterar os dados aqui da triangular, eu vou estar apagando tudo e utilizando a varinha mágica aqui em cima, que é a nossa escolha da distribuição de probabilidade. Já vimos isso lá no primeiro modelo construído, que temos vários tipos de distribuições de probabilidade. No caso, quero utilizar uma distribuição triangular, no qual o valor mínimo será de 0,8 minutos, o valor máximo que o cliente fica no caixa eletrônico, 1,5 minutos, e a moda, o valor mais esperado, valor máximo 3,5 e a moda 1,5. Com isso, então, o mínimo 0,8, máximo 3,5, moda 1,5 minutos, vai formar mais ou menos essa distribuição triangular conforme os dados dentro do AnyLogic. A cada momento que chegar um cliente, o AnyLogic, entre aspas, sorteia um valor dentro dessa distribuição. Não é um sorteio puro por conta da distribuição, da função distribuição probabilidade que temos aqui. Dando OK, essa distribuição já fica aqui na triangular, é só alterar o tempo dela para minutos, que é o tempo que a gente vai estar colocando para o nosso caixa eletrônico. Para determinar qual que é esse tempo correto, cabe a vocês ou a empresa cronometrar cada um deles no formato adequado. Com isso, então, já temos um primeiro modelo bem simplista, naquela mesma ideia, entrada, processo, saída. Só que o nosso processo foi dividido em duas fases. Em vez de ser o service, que já tem os dois embutidos, a fila mais o delay, o tempo de atendimento, aqui a gente separou em um bloco de fila e em um bloco de tempo de atividade. Mas é a mesma coisa, a mesma função do service. Existem diferenças entre os blocos, mais para frente a gente vê características, propriedades específicas de cada um deles. Salvando então o modelo, verificando se tem algum bug aqui no Build Model, e rodando o nosso modelo, a gente verifica se ele está fluindo corretamente dentro da animação. No caso, por hora, apenas a animação do fluxo de processo. Aproximando aqui um pouco mais, temos as chegadas, em um tempo já de 13 minutos, já chegaram 3 clientes,
que foram para a fila, mas nenhum se encontra na fila. Saíram da fila e já foram para o caixa eletrônico, mas nenhum se encontra no caixa eletrônico e já saíram do ambiente de trabalho. Notem que neste momento exato, 27 minutos basicamente, já entraram 6 clientes, 2 estão na fila, 4 saíram da fila. Dos 4 que saíram da fila, 1 está no caixa eletrônico, 3 já saíram do caixa eletrônico. Clicando em cada um dos elementos, abrem-se várias informações a respeito dele. A capacidade, quantos já estão dentro, quantos já saíram, e assim por diante. Assim como também no delay, temos várias informações sobre ele. Então essa é a primeira parte, a construção do nosso fluxo de processo dentro do NLogic. Com o fluxo de processo construído, vamos fazer a animação em 2D deste fluxo simples, ainda sem o gerente, para a gente entender melhor como que vai funcionar isso. Para executar essa animação, nós já fizemos nos outros modelos, vamos aqui em Space Markup para colocar o nosso processo. É um processo bem simplesinho que vamos estar trabalhando, no qual vamos inserir inicialmente um point node, ou node ponto. Este node ponto vai significar o nosso caixa eletrônico. Nosso caixa eletrônico será este nó. Só que para diferenciar um pouquinho, vamos aprender uma nova função para esse caixa eletrônico, para esse ponto. Quando ele estiver em uso, eu quero que ele altere a sua cor, para que na versão 2D ainda, a gente consiga visualizá-lo em uma cor diferente quando for utilizado. Como que se faz isso? Aqui, dentro das propriedades do node ponto, a gente pode alterar a cor para que a gente desejar. Porém, ao alterar essa cor, é puramente uma cor ilustrativa, o como que ele vai aparecer na primeira visualização dele, ou mesmo aqui na nossa tela de construção. Para colocar uma função de alteração de cor quando o nosso cliente estiver lá no caixa eletrônico, em vez de escolher a cor por esta lista suspensa, a gente vai clicar aqui do lado e vamos alterar a cor, em vez de um valor editável, para um valor dinâmico. Ou seja, ela vai variar, ela é dinâmica, ela se altera. Várias características, várias propriedades do NLogic de blocos de ação permitem essa alteração. Pode ser por valores editáveis, já padrões do NLogic, como você pode construir a sua própria função, que é o nosso caso aqui. Clicando em valor dinâmico, note que altera o campo. Em vez agora de ser uma lista suspensa, agora a gente que constrói qual que é a expressão desta cor. Para construir a expressão dessa cor, eu vou tentar informar para o NLogic que este ponto representa o caixa eletrônico e quando o caixa eletrônico estiver funcionando, estiver ativo com alguém, vai ficar na cor verde, por exemplo. E quando ele estiver desocupado, ele vai ficar na cor vermelha, ou vice-versa. Começando então, para determinar essa cor, a gente vai construir uma função básica do Java, que é uma função de questionamento, de verdadeiro ou falso. Nesta condicionante, a função básica do Java funciona da seguinte forma. Vou ter a condição, vou ter um ponto de interrogação, vou ter o valor verdadeiro, 2 pontos, o valor falso. Essa é a expressão básica para condicionantes aqui dentro da NLogic, que ele utiliza o Java como plataforma. Qual então é a nossa condição? Para que a cor seja, quando o verdadeiro estiver ocupado, fique vermelho, em inglês red, ou green, quando for falso, vai estar liberado o caixa eletrônico, eu preciso ter uma condição. Essa condição é se o caixa eletrônico está ocupado ou não. Logo, eu vou inserir dentro do NLogic uma função para buscar a informação do caixa eletrônico. Primeira coisa, então, vamos buscar este bloco de ação, chamando ele na condição caixa eletrônico.
Não precisa digitar por completo, digita uma parte, aperta Ctrl espaço e ele encontra para a gente. Só que esse caixa eletrônico tem que ter uma condicionante, se ele está ocupado ou vazio. Isso está dentro do nosso delay, dentro aqui da nossa função. Igual no service, a gente entrava lá no size.queue para saber o máximo e o mínimo. Aqui eu vou entrar dentro desse delay, dentro desse caixa eletrônico, desse tempo. Para fazer isso, ponto final. Este ponto acessa todas as características internas do caixa eletrônico. Se eu apertar Ctrl espaço aqui, ele me dá todas as possibilidades que eu tenho dentro dessa função que o AnyLogic nos permite. É muita coisa. Então, já tem embutido no nosso bloco de programação diversas características dentro dele. No nosso caso, eu quero saber se ele está cheio ou vazio, com gente ou sem gente. Ou seja, em inglês a gente vai buscar o tamanho que ele está sendo ocupado, que é a propriedade size. A size, que a gente tem aqui, retorna o número de agentes dentro desse delay. Então ele funciona para nos oferecer dentro do botão de ação delay quantas pessoas tem. Clicando então nesse size, ele é inteiro, ele só funciona para o delay, ele abre e fecha parênteses, que é uma função dentro do Java, e eu vou colocar agora a condicionante. Ou seja, se esse size for maior que 0, por exemplo, quer dizer que tem gente dentro do caixa eletrônico. Se eu colocar idêntico a 0, igual, quer dizer que não tem gente no caixa eletrônico. No caso, vou manter maior que 0. Como é um número inteiro, maior que 0, aceita 1, 2, 3 e por aí vai. Se esta expressão for verdade, a cor deste nosso botão, desse nosso nó, ficará vermelha. Se for falsa, ficará verde. Então esta é uma primeira expressão formatada já do Java, já vem nessa condicionante dele, que a gente está utilizando dentro do nosso AnyLogic. É uma função que vamos utilizá-la puramente para alterar a cor do nosso nó de ponto. Após construir esse nó de ponto, agora eu tenho que vinculá-lo com o bloco. A cor dele já está vinculada, mas eu tenho que ensinar para o software que quando o nosso cliente chegar nesse caixa eletrônico, a parte visual chegará neste nó de ponto. Para fazer isso, venho aqui no caixa eletrônico e no local do nosso agente, a gente vai colocar o nó que acabou de ser criado. Então, visualmente agora, quando o cliente chegar no caixa eletrônico, ele aparecerá aqui no nosso nó. Vou fazer basicamente a mesma coisa para a nossa fila, que chega no caixa eletrônico. Esta fila eu vou criar como se fosse um caminho, um percurso mesmo. Nosso caminho path. Podemos clicar e arrastar aqui para o nosso layout, que forma essa fila, como podemos clicar 2 vezes, que ele abre o formato de desenho. Fica a critério de vocês. Vou fazer aqui um desenho qualquer de uma fila, vai começar aqui em cima e vai fazer uma pequena curva até chegar aqui no nosso nó de ponto. Notem que tem que estar conectado a nossa fila, no caso o caminho, com o point node. Depois de construir esse caminho, venho aqui na nossa fila e vou ensinar para o AnyLogic que o local do agente, quando ele estiver na fila, é no path que eu acabei de criar. Então, toda vez que o nosso agente chegar no fluxo da atividade fila, ele aparecerá por cima dessa linha pontilhada, que é a nossa fila 2D. Além disso, vou trabalhar já com 3D aqui, para já aparecer, já ficar um pouco mais prático da gente enxergar. Para colocar esse nosso 3D, vou vir aqui na Presentation e vou puxar a janela 3D aqui para baixo para a gente ver como que ela vai ficar, mesmo sem colocar muitas coisas dentro do nosso modelo. Apenas para visualizar como que é o basicão dentro aqui do AnyLogic. Salvando o modelo e verificando se tem algum bug, mas no caso não deu nenhum problema, vamos aqui em correr a simulação e ver como que vai se comportar a nossa simulação. Vou ampliar aqui para a gente enxergar melhor. Notem que agora
Toda vez que chega um cliente no caixa eletrônico, ele vai ficar vermelho. No caso, ele está vazio, logo está verde. Quando chegar alguém, ele ficará vermelho e na nossa animação em 3D, aqui embaixo, também vai ficar em vermelho o ponto. Notem que ele está em vermelhinho e já tem alguns agentes na fila. Como não determinamos figura nenhuma para agente, nem criamos o agente ainda, está no padrão do AnyLogic, que é essa figurinha que aparece aqui para a gente, parece um cilindro. Então tem um cliente na fila, não tem mais nenhum. E assim sucessivamente. Ampliar um pouquinho aqui a velocidade para a gente enxergar melhor funcionando. Com isso então temos a visualização já 2D e uma 3D simples, ainda sem muitos desenhos, sem muitos elementos em 3D. Mas já dá para visualizar bastante coisa dessa nossa animação. E com isso, então, a gente já insere, de uma forma bem simples, uma animação 2D e 3D em um processo produtivo. Vamos agora para um próximo passo para inserir outras camadas, outros objetos dentro dessa nossa animação. Continuando então, verificamos que está tudo funcionando, o fluxo de processo, os clientes já entram na fila e vão para o nosso caixa eletrônico. Vamos agora colocar alguns outros elementos em 3D para visualizar melhor. Começando pelo nosso cliente. Vamos criar então um cliente que chega no nosso processo. Existem várias formas de se criá-lo. Já aprendemos nos outros modelos criados que eu poderia vir aqui na aba Agente, aqui neste cantinho, e pedir para criar um tipo customizado. Mas apenas para aprendermos outro formato, eu vou voltar aqui, dentro de modelagem de processos, e vou pedir para criar um tipo de agente. É a mesma coisa, só que eu estou criando por um outro jeito dentro do nosso AnyLogic. Para criar esse tipo de agente, basta clicar e arrastar ele aqui para o layout. Soltando ele vai me perguntar as mesmas características se eu criasse lá pelo tipo padronizado, customizado de cliente. No caso, vou então chamar aqui o nosso cliente, vou dar o nome de cliente para ele, e vou adicionar a figura dele aqui de person. Poderia ser qualquer uma, vou manter essa padrão. E por hora, não vou adicionar nenhum parâmetro para ele. Clicando em Finish, ele vai abrir a nova aba deste agente e vai desaparecer aquela bolinha aqui do main, porque agora tenho aqui a aba do cliente para eu alterar o que desejar a respeito dele. Só que no caso a gente ainda não vai entrar dentro do cliente, não vamos alterar nada ali dentro. Na simulação baseada em agentes, que é a parte 3 das nossas videoaulas, que a gente vai inserir mais elementos aqui dentro de cada um desses objetos. Mas voltando no main, no layout principal, eu criei o cliente. Falta eu dizer que esse cliente é quem chega no processo. Para fazer isso, clicamos aqui na chegada e, em vez de ser um agente padrão, o default do software, a gente clica aqui e troca para o cliente. Quando alteramos diretamente por aquele botão de tipo customizado, ele já vem automático para cá. Como criamos por fora, a gente tem que vir na chegada e criar este cliente. E o cliente que percorre todo o fluxo de processo. A partir do momento que chega o cliente, ao clicar na fila, notem que ele já entra na fila. Ou seja, o AnyLogic já coloca automaticamente ele em todo o processo produtivo. O cliente que vai para o caixa eletrônico. O cliente que sai do processo. Então, ao inserir no começo do fluxo, como tudo está conectado, o cliente já percorre, essa nossa entidade, esse nosso agente, já percorre todo o percurso. Após criar este agente, essa entidade que vai trabalhar, vai ser atendido, vamos colocar um objeto 3D para representar o nosso caixa eletrônico. Eu vou vir aqui, por exemplo, em supermercado, e tem o ATM, que é um atendimento automático, só para representar mesmo o nosso caixa eletrônico.
Clico e arrasto ele para cima da nossa bolinha, do nosso nó de ponto, e ele vai ficar do tamanho ou vai te perguntar se deseja adequar o tamanho dele. Caso você não deseje, só apertar não. Aqui no meu caso, como eu já especifiquei anteriormente, todos vão se adequar ao tamanho que já está no nosso layout. Esse caixa eletrônico ele ficou bem em cima aqui. Só que eu quero que o meu cliente chegue aqui em cima e o caixa eletrônico fique um pouco afastado, senão um vai ficar sobreposto do outro. Aproximando a visualização com o botão Ctrl mais o Scroll Lock do mouse, a gente vai então tentar arrastar um pouquinho o nosso caixa eletrônico. Vou colocar ele mais aqui para a borda e esta parte mais acinzentada é a frente dele. Então vou girá-lo para ele ficar com a frente virada para o cliente que vai chegar bem no meio desse círculo de ponto. E com isso então já tenho aqui a posição do nosso caixa eletrônico. Caso queira também, é só clicar aqui nesse caixa eletrônico e alterar o Z para 0, que ele rotaciona a 0 graus. A rotação de Z, desculpa. A partir disso então, voltando aqui o zoom. Lembrando, o zoom pode ser por Ctrl e o scroll do mouse, ou aqui também temos as opções de zoom. Salvando o modelo e pedindo agora para simular, a gente vai ver essas opções. O nosso cliente, que agora é ele que anda pelo percurso. Notem que no 2D ele já se encontra aqui no caixa eletrônico. E temos agora o caixa eletrônico. E se eu abaixar um pouco, vocês vão ver o 3D também. Aproximar aqui do 3D para uma melhor visualização. Clicando com o botão Alt, dá para girar aqui o nosso atendimento, ou clicando e segurando o scroll do mouse também é possível fazer esse mesmo movimento. Nota então que quando está ocupada a bolinha fica vermelha e o nosso caixa eletrônico ficou um pouco à frente da chegada do cliente, que era o que a gente desejava. Um não ficou sobreposto ao outro. Com isso então, inserimos uma primeira versão. Vamos construir um pouco mais, vamos melhorar este modelo no próximo passo nosso. Retornando então para aqui o nosso modelo dentro da Unilogic, vamos agora inserir alguns blocos de controladores de dados de resultados de saída do modelo. Poderíamos colocar, e vamos ainda colocar nesse modelo, alguns gráficos, mas inicialmente vamos colocar botões de ação que vão controlar as saídas deste modelo. Para fazer isso então, vamos novamente lá na aba de Análises, que é a aba que contém os nossos gráficos. Porém, pela primeira vez, vamos utilizar o chamado Output. Esse Output é basicamente um número que irá aparecer durante a animação. E a gente vai indicar para o Unilogic de onde surgirá este número. Para inseri-lo, é só clicar e arrastá-lo aqui para o nosso layout, que ele já aparece dentro dele com as suas propriedades aqui do lado direito da tela. Este primeiro output eu vou colocar como média clientes na fila. Quero calcular qual que é a média desses clientes. Este nome é o nome de um objeto, por isso não pode ter espaço. Lembrando também que minúsculas e maiúsculas importam. Então, cuidado na digitação, pode ser qualquer nome, porém lembre-se dele. Este dado será do tipo double. Notem que tem vários formatos de tipo. No caso, vou manter em double por conta que é número real, pode ter vírgula, pode ter decimais. E eu vou colocar de onde vem o seu valor. Como é uma média de clientes na fila, eu vou puxar o dado do nosso bloco fila. Ou seja, vou encontrá-lo aqui. Fila, Ctrl espaço, é a nossa fila Quill que foi criada dentro do layout. Dentro de fila, então coloco o ponto final, vou procurar o seu tamanho. Para procurar isso, se eu apertar Ctrl espaço de uma vez, tem várias informações da fila, assim como a gente viu que tem várias informações do caixa eletrônico. Neste caso, eu quero o tamanho da fila, é um size. Só que não é um size qualquer, eu quero uma estatística desse size.
Então, acho aqui o stats size, que é uma estatística a respeito dele. Coloco mais um ponto e, ao apertar Ctrl espaço, tem várias informações dessas estatísticas. No nosso caso, eu quero uma média. Então, vou clicar aqui em média, min, e vou apagar o time porque eu quero a média completa, no tempo inteiro, e não por um tempo específico. Esta fila esse número, esse valor, só vai aparecer no final da simulação. Poderia colocar durante a simulação, durante um calendário, no momento desejado. Vou deixar aqui a opção no fim da simulação. Então, com isso, criamos mais uma expressão dentro do NLogic. Entrei dentro da fila, obtive os dados estatísticos de tamanho dessa fila e pedi a média dela. Vamos fazer o mesmo para uma utilização desse caixa eletrônico. Quero saber quantos por cento dele é utilizado. Então, novamente, clico no Output aqui, arrasto ele para o nosso layout, vou alterar o nome só para ele aparecer. Vai ser a média utilização do caixa. Só para não ficar muito grande o palavreado. Será do tipo double, porque é uma média, possui dados decimais, e vou puxar a informação aqui do caixa eletrônico. Começo digitando este bloco, caixa eletrônico, apertando Ctrl espaço ele acaba de preencher para a gente. Insiro o ponto final para adentrar nas especificações dele e vou encontrar a utilização. Notem, tem várias funções possíveis. Não sei de cor qual que eu quero usar, mas eu sei que tem a ver com utilização. Ao digitar utilização, ele já encontra para a gente o Status Utilization, que é o que a gente vai utilizar realmente. E vamos novamente colocar a média, min. E com isso tenho uma média de utilização do caixa eletrônico que durante a animação vai aparecer neste bloco de ação do output. Rodando esse modelo desta forma, só para a gente avaliar os números aparecendo, a partir de agora, como a gente colocou o output, começo zerado e ao final do processo, vou apressar até o fim, até ele encerrar. Eu tive que a média de clientes na fila foi de 0,42, não chegou nem a um cliente na fila, e a utilização do caixa eletrônico de 57%. Também está baixa a utilização. Como que ele chegou a um final se eu não coloquei tempo de processo ainda? O NLogic tem um limite. Então, ao atingir nesse limite, ele dá um erro e para o sistema. Então, eu permiti ele chegar no limite como se eu tivesse estopado, parado o nosso modelo. Mas, basicamente, a gente conseguiu construir um modelo com duas variáveis, duas inserções de saída durante a nossa animação. Além disso, agora vamos partir para mais um item, que é colocar os gerentes no banco. Vamos agora adicionar os caixas que vão atender esses nossos clientes, além do caixa eletrônico. E isso a gente vai ver no próximo passo deste vídeo. Neste passo, então, vamos agora colocar os gerentes que vão atender aos nossos clientes. O cliente vai poder ir para o caixa eletrônico ou ir para os gerentes. 40% dos nossos clientes vão ir para o caixa e 60% vai vir para o nosso atendimento presencial. A capacidade desse atendimento presencial será de 20 lugares e vamos ter aqui uma média exponencial de 5 minutos. Ou seja, a cada 0,2 vamos conseguir atender 0,2 clientes, 0,2 clientes por minuto. Vamos então construir isso aqui dentro do nosso fluxo de processo. Eu vou selecionar estes elementos e arrastá-los um pouquinho para caber um tomador de decisão, que vai ser a primeira vez que a gente vai estar utilizando. E esses de baixo aqui também eu vou arrastá-los um pouquinho mais para baixo. O tomador de decisão, ele está aqui na modelagem de processos e ele se chama Select Output, no qual entra alguma coisa e tem um tomador, a saída principal e a saída alternativa. Clicando e arrastando ele aqui para o nosso processo, ele vai ficar entre a chegada e a fila,
porque o cliente vai tomar uma decisão, que pode ser uma segunda rota. Esta segunda rota poderia colocar a fila mais o atendimento ao gerente. Ou aqui no caso, como a gente já percebeu que é praticamente a mesma coisa, já vou inserir o service. Este service vai ser a rota alternativa, só que eu tenho que ligá-lo com este output, com esse select output. Clico 2 vezes aqui na bolinha verde e arrasto ele até o ponto do service. Não deu certo aqui, desculpem. Isso. E para fazer uma curva, clico 2 vezes em qualquer lugar, ele abre mais um pontinho e eu faço a curva que eu desejar. Com isso, então, o cliente pode ir para a fila ou pode vir para o serviço de atendimento presencial. Após o atendimento presencial, o nosso cliente também vai para a saída. Então, saindo do serviço, clico nele 2 vezes, clico aqui no Sync para fazer com que ele saia. Só vou organizar melhor, clicando aqui para formar um percurso um pouquinho melhor. Isso. Para a visualização ficar bem feita para a gente. Depois que a gente construiu este serviço, eu vou colocar agora o resource pool dele, que é quem trabalha ali. Então vou adicioná-lo aqui na frente, este bloco nosso de quem vai ser o recurso que trabalha dentro aqui do posto de serviço. Começando as configurações. Entrando no Select Output, nós temos aqui a probabilidade principal. A secundária, lógico, é o complementar. Por default, por padrão do NLogic, 50% de chance de seguir em frente. Só que neste nosso modelo vamos alterar para 40% de chance. Então o cliente chega nesse tomador de decisão e 40% das vezes vai para a fila. Os outros 60% vai para o serviço. Essa é a ideia deste tomador de decisão. O Resource Pool, nós iremos colocar o caixa de atendimento. Então, caixa atendimento. Como se fosse o guichê, o gerente, algo do gênero, para atender esse nosso cliente. Esse atendente, eu não vou colocar figura para ele, e vou colocar que eu possuo 3 atendentes desse. Ou seja, esses 3 atendentes vão poder atender aos nossos clientes. Essa é a ideia aqui do nosso Resource Pool. E por fim, vou adicionar aqui em serviço que quem trabalha nele é esse caixa de atendimento. Então vem aqui no maisinho e encontra o caixa de atendimento. E vai ser um por cliente. Um caixa atende um cliente. Um gerente atende um cliente. A capacidade da fila a gente vai colocar como 20 unidades, que foi o estabelecido no exemplo. Posso ficar 20 pessoas aguardando serem atendidas. E vamos alterar o delay time para uma exponencial de 0,2. Então vamos aqui na escolha da probabilidade, encontramos uma exponencial de lambda 0, não vai ter variação, e mínimo de 0,2. Na verdade, ao contrário, 0,2 de lambda e mínimo de 0. Então aqui ele discorre a exponencial de 0,2 minutos de lambda, começando com 0 minutos. Posso ter um atendimento muito rápido de 0. Com isso, então, inserimos o posto de serviço, o caixa de atendimento e o tomador de decisão aqui do nosso cliente. Ele vai decidir, 40% das vezes vai para a fila, 60% vem para o serviço, que demora este tempo, e eu possuo 3 atendentes. Salvando o modelo, verificando se tem algum bug, vamos rodá-lo para ver como que isso vai aparecer para a gente dentro aqui do NLogic. Notem que agora eu já tenho o caixa aqui, né, o caixa eletrônico, a gente ainda não desenhou o caixa de atendimento do gerente, e temos aqui os 3 atendentes, que estão, se a gente clicar, praticamente vazios. Estão ativos, mas não estão trabalhando direito, por conta que chega pouco cliente neles. Os 3 clientes que foram por atendimento, os 3 já saíram.
Vou apressar um pouquinho, só para a gente ver alguns outros resultados. Então, já chegaram 11 clientes, 5 já foram atendidos. E 9 vieram para o caixa eletrônico. E assim sucessivamente ao longo do tempo da simulação. Rodando até o final, vai dar um erro. Tivemos um total de 50 mil clientes atendidos durante todo esse tempo. 19 mil, quase 20 mil vieram para o caixa eletrônico, quase 30 mil vieram para o posto de serviço. E temos aqui a média de cliente na fila e a média de utilização do caixa eletrônico, que agora reduziram bastante, já que só 40% dos clientes que agora vão para o caixa eletrônico. Com isso, então, inserimos o fluxo de processo deste serviço. Agora a gente vai adicionar os nossos funcionários, nossos caixas, e criar os atendimentos no formato 2D e 3D deste serviço. Continuando então o nosso modelo, vamos agora inserir a animação para este atendimento. Primeira coisa que vamos criar é o nosso gerente, ou nosso caixa de atendimento, nosso atendente em si. Poderia vir aqui dentro do Resource Pool e criar um tipo customizado, igual já aprendemos. Mas vou fazer do jeito que estamos nesse vídeo, pegando aqui o agente tipo e arrastando ele para o layout principal, para o menu. Vamos chamar aqui de funcionário, sem acento, cedilha, nem nada do tipo. E vou alterar a figura dele para esse trabalhador de escritório, com terninho aqui para ficar bonitinho. Sem nenhum parâmetro e finalizamos para ele ser criado. Ao ser criado, ele vai criar uma nova aba aqui para a gente deste funcionário. Caso você feche a aba, e como ela não está aqui disponível tão facilmente para abrir novamente, nós temos que voltar em Project e clicar 2 vezes em cima da aba que eu desejo abrir. No caso aqui, a de funcionário. Clicando 2 vezes, ela abre novamente para nós. Dentro então dessa aba funcionário, nós não vamos estar criando nada, nós vamos retornar ao main e no caixa atendimento, em vez de ser um agente qualquer, a gente vai inserir o funcionário para estar trabalhando. Então, esse conjunto de recursos, que é o caixa de atendimento, que são 3, de agora para frente vai ter a ilustração desta entidade, deste recurso, que é o funcionário. Após isso, a gente vai agora criar os nossos espaços para este atendimento. Criamos já aqui, nessa linha pontilhada, a fila, que vai lá para o nosso caixa, que é esse ponto aqui, esse point node. Vamos agora criar o espaço para o atendimento personalizado, como se fossem os caixas do banco ou os gerentes do banco. Para fazer isso, eu vou arrastar essa janela 3D mais para frente, só diminuindo aqui, para a gente não perder ela do espaço. E esses nossos resultados eu vou abaixá-los também, para não atrapalharem durante a animação. Toda esta área retangular é o que aparece para nós durante a animação. No caso, então, nosso cliente chega por essa fila e iria aqui para o atendimento do caixa eletrônico. Mas agora ele tem a opção de ir para o serviço. Logo, eu vou criar 3 locais para essa possibilidade do cliente. Um local para ele aguardar a fila desse serviço de atendimento, um local para ele ser atendido e um terceiro local para os nossos atendentes ficarem. Estes 3 locais eu vou criar por node retângulo, por esse retângulo node aqui. Ele se encontra lá na aba de modelagem de processos, ou na aba de Space Markup também tem ele. Tem o retângulo node aqui. Esta primeira aba, esse primeiro retângulo, vou reduzi-lo aqui um pouco, que não tem tantos clientes assim. E vou chamá-lo, vou alterar o nome dele, em vez de No1, para área de espera. Área espera. Que vai ser a área da fila dos clientes que desejam ser atendidos pelo gerente, pelo atendente. Vou criar mais um retângulo node. Clico, seguro e arrasto ele, encaixo ele aqui. Aumentar um pouquinho para ficar tudo do mesmo tamanho. E vou chamar esse segundo de área clientes.
Esta área clientes, como eu tenho 3 atendentes, eu vou inserir 3 attractors para ele, para cada cliente ficar exatamente no ponto correto. Senão eles vão ficar aleatórios, que está aqui no formato random. Clicando aqui em attractors, vamos colocar 3 posições fixas para estes clientes, que aparecem aqui para nós. São 3 posições nos quais eles vão estar incluídos. Quando eles aparecerem, aparecerão nessas 3. E por fim, vou inserir um terceiro retângulo node, mais ou menos do mesmo tamanho, no qual vai ser a nossa área de atendimento. Área atendente. Como eu tenho 3 atendentes, também vou colocar 3 attractors. Só que estes attractors eu vou girá-los. Então vou clicar nos 3, com o botão Shift marcado, ou seleciono mesmo os 3, clicando e arrastando, e vou tentar girá-los. Infelizmente tem que ser um para um aqui mesmo. Apenas giro eles para ficarem de frente ao nosso cliente. A ponta de flecha é a ponta que vai estar virado o nosso atendente. Com isso, criamos os espaços que vão aparecer em 2D, tanto os nossos clientes que forem para o serviço de atendimento, quanto os nossos gerentes. Falta agora eu ensinar para o NLogic que, quando o cliente estiver em cada um dos blocos, ele estará em cada uma dessas áreas. Começando então pelo bloco de serviço. Vamos por ele primeiro. Quando o cliente chegar no serviço, ele tem 2 opções, a fila e o tempo de trabalho. Na fila, eu vou colocar ele na área de espera, que é essa primeira aqui criada. Quando ele estiver no delay, que é o tempo de atendimento, vai estar na área do cliente. Então, a área de espera, a primeira, a segunda é a área dos clientes. E o nosso caixa de atendimento, clicando aqui no bloco de recursos, ele também vai estar em algum lugar. Clicando no maisinho, ele estará na área dos atendentes. E com isso eu vinculo todos os nossos atendentes, os funcionários, nessa área demarcada aqui para a gente. Salvando o modelo e simulando, nós vamos ver cada qual na sua posição. Vamos ver se vai dar tudo certo. Só vou aproximar um pouco aqui para a gente enxergar melhor. Já temos os nossos gerentes aqui posicionados e os nossos clientes. Vou tentar diminuir aqui um pouquinho para ver se ele fica realmente cada um na sua posição. No bloco 3D, nossos gerentes já estão aqui posicionados, aguardando a chegada de cliente. Então, logo o cliente chegue, a gente já começa a enxergá-los aqui dentro da nossa área. Aqui em cima, o formato normal que a gente já tinha criado, e agora aqui embaixo, os atendimentos com os nossos gerentes, com os nossos funcionários. Após a inserção, então, desta nossa nova área, vamos melhorar essa animação, inclusive no 3D, colocando objetos 3D e aproximando os elementos para ficar melhor distribuído. Primeiramente, vou colocar as mesas aqui dos atendentes. Para fazer isso, vamos aqui em Objeto 3D, vou encontrá-los em Office, tem aqui em cima o escritório, e vou colocar uma mesa qualquer para ser a de atendimento. Inserindo a mesa aqui nesta área, ela vai ficar ao contrário, viramos ela na posição correta, e vou colocar bem de frente ao nosso atendente. E vou fazer o mesmo para as outras. Uma tecla de atalho que o NLogic tem, que facilita bastante a nossa vida, é a tecla de copiar e colar, diretamente com o mouse. Eu poderia apertar Ctrl+C, Ctrl+V, funcionaria. Poderia arrastar uma nova mesa, também funcionaria. Como eu posso apertar o botão Ctrl do teclado, clicar em cima do local que eu desejo e arrastar para baixo. Este objeto que eu cliquei, ele é duplicado. Inclusive aparece aqui o novo nome dele. E posso fazer isso novamente. Clico o botão Ctrl e arrasto
para a posição. Só neste. Isto. E com isso eu tenho 3 mesas de posições tamanhos iguais. Vou também aproximar o meu atendente. Ele ficou um pouco longe. Vou colocá-lo bem pertinho aqui da nossa mesa. E o nosso cliente, vou aproximá-lo também do nosso gerente, para ele ficar mais próximo do gerente. Estes attractors são a posição exata nas quais vão aparecer os nossos clientes e os nossos atendentes. Além disso, vou criar a área do nosso banco. Vou abaixar aqui um pouquinho o nosso desenho para criar toda a área dele, o chão, as paredes, uma área externa, da forma que vocês desejarem, só para ficar melhor distribuído. Começando, eu vou colocar o chão desta área. Para colocar o chão, a gente vai vir no Space Markup, que é o nosso local que tinha aqui os componentes de animação 2D, mas lá embaixo eu tenho alguns componentes de pedestre para melhorar a visualização nossa. Primeiramente, eu vou colocar esse Rectangular Wall para determinar uma área retangular que teria uma parede, mas também tem o chão, que facilita bastante a nossa vida. Poderia fazer para um retângulo simples, igual no modelo anterior. Nesse eu vou fazer desta forma, para vocês perceberem que tem várias formas de se desenhar dentro do NLogic. Coloquei então aqui o nosso chão. Vou colocar a cor dele numa textura qualquer. Vou colocar uma textura madeirada de chão. E a altura da parede eu vou zerar, como se ela estivesse realmente só no chão. Com isso, então, eu tenho aqui um chão amadeirado para o nosso ambiente do banco. Após esse chão amadeirado, eu vou colocar a parede. Por que eu não permiti a parede estar aqui no entorno do retângulo? Porque eu quero uma porta. Então vou desenhar a parede manualmente. A parede temos aqui o wall. Eu posso clicar e arrastar ela, igual já aprendemos, ou posso clicar 2 vezes para o modo de edição, que é o que eu vou fazer neste caso específico. Vou colocar aqui uma parede, começando deste ponto. Vou aproximar um pouco mais para a gente não se perder. Vou vir até o outro lado, abaixar a parede, com o botão normal do mouse a gente faz as curvas. Venho até a outra aresta e subo deixando uma portinha. Clicando 2 vezes, ele finaliza a nossa parede. Esta parede vou também colocar numa textura de tijolinho. E a parede vai ter a altura 20. Posso aumentar, diminuir, fica a critério de vocês a cor, a altura, as dimensões dessa parede. Só para ficar um pouquinho mais bonitinho e replicar uma atividade que a gente fez, vou pegar novamente esse retângulo e vou inserir aqui do lado de fora. Novamente vou zerar a altura da parede e vou colocar um gramado, apenas para a gente ter algo um pouco diferente. Então vai ficar aqui um gramado para a nossa área do banco antes de chegar no banco. Apenas para, durante a animação, ficar um pouco mais bonitinho. E neste gramado vou voltar lá nos objetos 3D e vou tentar encontrar aqui na miscelânea, alguma árvore para ficar aqui no nosso gramado. Vou colocar uma árvore aqui e outra árvore de cá. Apenas para diferenciar um pouco, ficar mais bonitinho o nosso desenho. Dependendo para quem você for demonstrar a sua simulação, a parte visual é importante. Você consegue vender um projeto, uma melhoria, também pela parte visual. Lógico, a parte matemática, a parte dos dados, da melhoria em si, é a mais relevante, mas o visual também importa. Salvando o nosso modelo, pedindo aqui para simular, vamos analisar como que ficou toda essa nossa estrutura. Então agora já tenho aqui a estrutura padrão e dentro do nosso banco, aproximando aqui a parte visual, temos os nossos gerentes bem próximos das mesas, temos o nosso caixa eletrônico aqui em cima e temos aqui as nossas arvorezinhas, com a parede e a porta de entrada.
Então fica bem legal quando a gente utiliza o 3D para melhorar algum projeto, alguma melhoria mesmo dentro do ambiente produtivo. Retornando aqui então para o NLogic, vamos para a última parte. Inserir alguns gráficos de controle para a gente avaliar melhor como que é o comportamento deste nosso ambiente. Começando então o nosso gráfico de controle, ele se encontra aqui na aba Análise, e vamos inserir inicialmente um gráfico de barras. Vou colocá-lo aqui para o lado, reduzir um pouco aqui a visualização para vocês enxergarem. Esse gráfico de barras eu vou colocar para encontrar a utilização do caixa eletrônico e também para encontrar o tamanho da fila deste caixa. Então vou alterar aqui o título. Primeiro vai ser a utilização do caixa eletrônico. Como é um título, pode ter cedilha, acento, espaço, da forma que desejar. E vou colocar a função para encontrar este dado. Essa função a gente já tinha encontrado numericamente aqui na média de utilização, mas agora eu quero em formato gráfico. Vou encontrar o caixa eletrônico, o nosso objeto chamado caixa eletrônico. Eu chamei de caixa eletrônico. Tem que ser o mesmo nome, senão ele não encontra. Então, o bloco de ação do caixa eletrônico, que é o tempo de atividade. Um ponto final para adentrar nas estatísticas dele. E vou buscar o Stat Utilization, que é a utilização do caixa eletrônico. E quero a média, então min. A média simples. Com isso, eu já tenho a primeira barra, a primeira coluna do nosso gráfico. A segunda coluna, eu vou buscar, por exemplo, o tamanho da fila. Quero um tamanho médio da fila que vai ficar aqui antes do caixa. Pode ser qualquer cor, vou manter essa cor dourada aqui. E, novamente, vou encontrar o bloco, que agora é o bloco da fila. Vou colocar um ponto e vou buscar a estatística dela, que no nosso caso é o stat size. E quero a média deste tamanho. Com isso, a gente consegue colocar graficamente os dados da utilização do caixa eletrônico em média e os dados do tamanho da fila em média. A grande diferença para os blocos de output é que o gráfico vai ao longo do modelo, então usando o tempo do modelo, atualizando para a gente. Então é simultâneo com a nossa simulação. Vou construir agora outro gráfico de barras, só que agora para o service. Então, puxo novamente outro gráfico de barras, só para não ficar os dois no mesmo, já que são dimensões distintas. O primeiro também vou melhorar a visualização um pouquinho. Este segundo gráfico de barras eu vou propor a gente encontrar o tempo médio do serviço e o tempo médio da fila desse serviço. Então, novamente vou alterar o nome, fila média serviço, por exemplo. Pode ser na cor cinza, não tem problema. Só que agora muda um pouquinho o jeito. Vou encontrar o bloco de ação service, que é esse bloco que criamos aqui para o atendimento. Vou clicar no ponto e vou encontrar o size, que são as configurações dentro desse bloco. Infelizmente, esse tem que digitar mesmo. Deixa eu apagar aqui, senão vai dar erro. Dentro desse size, eu entrei dentro do serviço e vou separar fila do tempo de serviço, por isso size. E eu quero agora a fila, que é o queue. E dentro dessa fila, eu quero as estatísticas dela de tamanho, o stat size. E essa estatística eu quero em formato de média. Então, notem uma sequência de passos para a gente encontrar uma informação embutida dentro deste bloco de ação. Vou fazer o mesmo, só que agora para encontrar o tempo médio dentro do... Aliás, vamos encontrar a fila máxima. Então, fila máxima do serviço. Vai ser a mesma coisa, só que em vez de min, vai ser max. Para a gente ter as duas coluninhas a respeito, tanto da fila média
quanto da fila máxima aqui do nosso projeto. Podemos inserir outros gráficos, cada qual requer algum tipo de informação específica. E ao longo dos próximos modelos vamos aprendendo vários outros deles. Salvando aqui o modelo, vendo se tem algum bug e pedindo para rodar, nós vamos ver ao longo do tempo o nosso gráfico sendo alterado com a utilização. Notem que quase não está tendo fila, porque são poucos clientes. Para melhor visualização, mas é um pouco fora do modelo do que a gente queria, eu vou alterar as chegadas. Em vez de ser 0,3 por minuto, eu vou alterar para 3 clientes por minuto. Só para a gente visualizar melhor como que vai funcionar todo esse processo. Não é do exemplo, mas facilita a nossa vida na simulação. Então agora, em vez de chegar a 0,3 clientes por minuto, agora é uma taxa de 3 clientes por minuto. Deu 1 minuto, já chega muito cliente. E com isso a gente já tem bastante gente aqui dentro do nosso processo produtivo. Aproximando para a gente ver melhor, notem que eu já tenho 2 clientes ali na fila do caixa eletrônico e logo vai chegar mais alguns. Apressando um pouquinho para a gente ver as filas. A fila do atendimento está muito pequena porque o tempo de atendimento é muito rápido. Vamos conferir esse tempo de serviço? Ah, sim, o tempo de serviço faltou alterar para minutos. Então teve esse errozinho aqui. Então, colocando agora em minutos o tempo de serviço, vamos avaliar como que está fluindo o nosso elemento. Em segundos realmente estava muito rápido. E agora eu já tenho aqui diversos clientes aguardando o atendimento do nosso gerente. Com isso, finalizamos então o modelo. Tivemos alguns percalços nele, mas temos aqui a taxa de atendimento, 97%, estamos utilizando bastante os atendentes, e o caixa eletrônico também já tem uma fila bem grande dentro dele. Caso você queira melhorar este modelo, tente alterar mais um pouco. Simule com 4 atendentes, com 5 atendentes, tente encontrar o ponto ótimo deste modelo. Então, são vários projetos, várias melhorias que vocês podem estar trabalhando. Colocar área de espera, às vezes alterar o tipo de cliente, colocar 2, 3 tipos possíveis, entre outras funções. Colocar outro posto de serviço, como se fosse o guichê de caixa, em vez de ser um atendente gerencial, e outros elementos que vocês podem trabalhar aqui dentro desse modelo. Agradeço então a atenção de todos e com isso a gente finaliza esse nosso modelo da simulação em eventos discretos dentro de todo o nosso conjunto de simulação híbrida. Muito obrigado, pessoal!